a fazer a primeira parte do culto. Eu creio que até aqui o Senhor falou conosco e agora o Senhor vai falar mais ainda em nome do Senhor Jesus. Quero que Deus abençoe grandemente toda a igreja em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, Deus amado, Senhor, aqui está teu filho, Pai, a qual nesta noite, pela misericórdia, o Senhor tem dado a graça, Pai querido, Pai amado, Senhor, para que Ele venha falar conosco através da tua palavra, Jesus querido, Deus amado. Senhor, que nesta noite, como vem mesmo da boca do teu servo, meu Pai, que seja bênção cajadada, mas que seja dito a tua palavra, Senhor. Que nesta noite Ele venha, meu Pai, através, meu Pai, da tua palavra, falar conosco, trazer para nós, Jesus querido, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Jesus. Que venha ser, Pai querido, Pai amado, a revelação, Jesus, da tua palavra, daquilo que precisamos ouvir e necessitamos. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, a vida do teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Desde já agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo mais uma vez todos na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. E é da igreja amada. Abra a nossa Bíblia no último livro de Apocalipse e na última página, versículo 22. Então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, nós vamos ler em nome do Senhor Jesus. A palavra, o tema que nós vamos ler, o rio da água da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, vai milagre aparecer, revela os inimigos, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Amém, igreja? Todos acharam? Amém? Então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde da nação, e ali nunca mais haverá maldições contra alguém nela. E estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e ao seu servo o servirá. Ele verá o seu rosto, e na sua testa estará o teu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará e reinará para todo sempre. Ele disse: e esta palavra são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus do céu e dos profetas, enviou o anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve há de acontecer. Amém? A igreja se senta. Glória a Deus, pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, igreja amada do Senhor Jesus. Daquela mulher samaritana, quando ela chegou à beira do poço, que ela ia mais ou menos a meio-dia, que não tinha ninguém por causa do calor, e Jesus pediu água para ela, glória a Deus, aleluia. E ela disse: como pode, você sendo, glória a Deus, aleluia, sendo samaritana, e você pede água, sabendo que não era uma nação que não convidava, glória a Deus, aleluia, com o povo de Israel. Glória a Jesus disse: se ela soubesse a água que eu tenho, glória, nunca mais teria sido. Mas ela pensou que Jesus ia tirar do poço, mas a água que Jesus estava falando é essa água, glória a Deus, aleluia, que vai chegar lá no nome de Jesus, nós vamos tomar dela. E ela também, porque ela falou
ensinar aquela mulher. E a preocupação daquela mulher era uma única. Ela diz: aonde nós devemos adorar o Senhor? Aqui ou em Jerusalém? Jesus disse para ela, glória a Deus, o Pai da tal, os verdadeiros adoradores que adora o Filho e Espírito em verdade. Mas ela hoje, igreja amada, já está esperando eu e você, para que nós tomamos junto com ela água da vida da Esse livro de Apocalipse ele fala muito dos vencedores. E nesse primeiro versículo eu digo para mim e para você: se nós vencer, vamos tomar de graça água do rio da vida, em nome de Jesus. E ali nós nunca mais vai ter sede, glória a Deus. E se tiver, o rio também está ali perto, para que eu e você possa tomar. Mas também fala da, glória a Deus, aleluia, da árvore, glória a Deus, aleluia, que me chama a atenção desta árvore. E eu creio que eu e você vai ver, porque nós sabemos, glória a Deus, aleluia, que toda árvore dá um fruto uma vez. Eu creio, não conheço nenhuma. Eu ia na roça para trabalhar, que era costume naquela época. Hoje já não tem mais, tinha um caminhão de banha fria, nós ia lá e voltava a casa, que eu morava na cidade. Mas quando eu ia lá, eu via as árvores, cada árvore que dava fruto estava uma vez por ano. Mas esta aqui, da mesa a mesa, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que a mesma árvore, segundo os estudos, a Bíblia não diz que é aquela que estava, glória a Deus, aleluia, ali no paraíso, a qual Deus disse para Adão e Eva que eles não podiam comer do fruto, glória a Deus, aleluia. Mas eu já digo para mim e para você: se nós chegar lá, nós vamos poder comer do fruto desta árvore, em nome de Jesus. Eles comeram, glória a Deus, aleluia, e veio, glória a Deus, rapidamente deles para o pecado. Eles andaram os dois nus e não tinha problema. Mas quando abriu a mente, eles correram e se vestiram, porque era costume deles falar com Deus nu, glória a Deus, aleluia. Mas quando abriu a mente, abriu o pecado, que daí, glória a Deus, aleluia, teve um problema. Agora, quando nós chegar lá, em nome de Jesus, nós vamos comer deste fruto, porque está liberado para mim, para você, se nós chegar. Então, glória a Deus, aleluia. E da árvore, glória, e a folha da árvore será para a cura, para que ninguém mais fique doente, como disse a diaconisa, que Deus usou ela poderosamente, porque teve o dia do aniversário aqui da igreja também, para aumentar a fé da irmã. O rapaz que estava sentado aqui levantou, falando comigo e com o Tiago, disse que Deus está cuidando da minha saúde, em nome de Jesus. Deus continuou santo e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Não só a irmã, mas o diabo volta da mesma maneira, em nome de Jesus. Então, igreja amada, para a nossa saúde, nós vamos comer das folhas da árvore. Vai eu beber, não sei, só quando vai chegar lá, mas vai ser para remédio para nós, em nome de Jesus. Como disse a nossa irmã Maria, aqui nós tem dor, tem doença, mas quando chegar lá, vai ter tudo completa, em nome de Jesus. Vamos lutar, aqui nós vamos ter luta, prova, dificuldade, mas lá não vai ver a doença. E a Bíblia ainda diz que não há de ver a maldição, glória a Deus, aleluia. Porque o próprio Deus que está sentado no trono, ele vai nos iluminar, não vai precisar de luz, em nome de Jesus. Segundo os estudos, se nós estivermos em Jerusalém, o mundo vai estar escuro, mas nós que está reinando com o Senhor Jesus por 1000 anos, não vai ver, glória a Deus, aleluia, escuridão para nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos preparar, igreja amada, para ver a luz, mas não a luz, glória a Deus, aleluia, que nós estamos acostumados a ver como essa, mas a luz do Senhor Deus, tudo poderoso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que ainda nós vamos servir o Cordeiro, glória a Deus, aleluia. Nós estamos servindo ele aqui para a nossa salvação. Lá nós vamos servir, glória a Deus, aleluia, com alegria. Nós vamos ser como anjo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que nós vamos ver o rosto dele como ele é. Eu já vi
Glória, a palavra do Senhor, aqui no versículo 4 disse que nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, o rosto dele, glória a Deus, aleluia, e na testa dele o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se vai ser Senhor do Senhor, ou Rei do Rei, mas quando eu e você chegar lá, nós vamos ver em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor disse, igreja amada, como eu já disse, glória a Deus, aleluia, que não vai precisar de nada para clarear nós, nem do sol, nada, porque o próprio Senhor vai reinar sobre o meio de nós, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que essa palavra é fiel e verdadeira, glória a Deus, aleluia. Por isso, igreja amada do Senhor Jesus, o Senhor Deus, glória a Deus, ele mostrou aos profetas, tem mostrado para nós, o servo, breve o que está para acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que ele está perto, e bem-aventurados que guardam, glória a Deus, aleluia, a profecia deste livro. Porque hoje, igreja amada, eu estou pregando a palavra, as pessoas estão distorcendo com chave, glória a Deus, aleluia, de apartamento, de carro. Se Deus mostrar, mandar, falar que vai dar, eu falo, igreja amada, mas eu não prego chave, eu não prego apartamento, glória a Deus, aleluia. Agora, se Deus me revelar, aí eu falo em nome, mas a palavra de Deus tem que ser pregada aqui, em nome do Senhor Jesus. Não adianta, igreja amada, eu querer agradar você, para ficar na presença dizendo que o Senhor vai dar chave de apartamento, de carro, de glória a Deus, aleluia, de mansão, mas que você fique na igreja. O importante é a palavra, o importante é a salvação. Eu creio, igreja amada, que aquilo que nós não tiver aqui, o Senhor vai dar para nós lá na glória, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra diz que nós vamos andar em rua de ouro, vamos passar a mão na parede, é ouro puro, vamos sentar em banco, é outro tipo de glória a Deus, aleluia, de materiais, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor João, glória a Deus, aleluia, ali quando ele estava escrevendo o livro de Apocalipse, glória a Deus, aleluia, já no final, glória a Deus, aleluia, o anjo aparece para ele, no versículo 19, glória a Deus, aleluia, 10 também, a palavra do Senhor disse, igreja amada, do Senhor Jesus, que o anjo apareceu, achou, glória a Deus, aleluia, e ele se prostrou para adorar o anjo. Aqui no 19, 10, e ele, glória a Deus, aleluia, e eu lancei os meus pés para adorar, e ele disse, olha, não faça tal coisa, glória a Deus, sou teu servo, do teu irmão, que tem testemunha de Jesus, e que adora a Deus, e porque testemunha de Jesus Cristo, é o espírito da profecia. Então, ele se prostrou, mas eu vou falar de mim, eu também por falta de conhecimento, que eu não nasci em Deus, no Evangelho, falava para mim que era santo, eu estava prostrando, eu estava adorando, mas eu também da mesma maneira, aí o anjo disse, não faça isso, adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais nada, se prostrar, a igreja amada, o segundo não eu, a palavra de Deus disse, se nós se prostrar, é perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é como diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, e versículo 6, entra dentro do teu quarto e fala com teu Pai em silêncio, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, se for para prostrar, glória a Deus, aleluia, se for para adorar, é unicamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João, glória a Deus, aleluia, aqui no versículo, glória a Deus, aleluia, 7, ele ia cometer o mesmo erro do 22, 7, porque o anjo apareceu para ele mais uma vez, e ele ia se prostrar, e o anjo também cobrou da mesma maneira, eu sou como teu servo, Senhor, glória a Deus, aleluia. No
mas nós não podemos, a palavra não permite, Deus não permita que eu e você se prostre para adorar o anjo em nome do Senhor Jesus, porque eu estou guardando a palavra, você está guardando a palavra e o anjo tem que guardar nós, porque ele é mensageiro do Senhor. Lembra de Daniel, glória a Deus, aleluia, que o anjo, a palavra do Senhor diz que o anjo entrou em guerra, porque o Senhor ia abençoar Daniel, glória a Deus, aleluia, enquanto o inimigo que é da nossa alma, que é Satanás, viu, glória a Deus, aleluia, entrou em guerra, glória a Deus, aleluia, com Satanás, lá nas trevas, no ar, para dar vitória para Daniel, glória a Jesus. Então, o trabalho do anjo, eu e você que está guardando a palavra, ele dá a vitória para nós, que sai do trono de Deus e trazer para mim, para você, em nome do Senhor Jesus. Ainda que o inimigo se levanta sobre a lei da nossa família, da nossa parentela, mas pode, se você está de joelho, está guardando a palavra, eu quero dizer, baseado neste versículo, a vitória é tua e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Pode guardar a palavra, em nome da como a nossa irmã Célia falou que a luta está grande, mas Deus já usou para falar que a vitória é dela, porque ela guarda a palavra, ela obedece, ela anda no caminho do Senhor, e todos que guardam a palavra vai passar prova e luta, mas a vitória é certa, porque o anjo vai entregar na nossa mão, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória, glória. Igreja amada do Senhor Jesus, a palavra foi dita aqui, glória a Deus, no versículo 10, que não é para selar a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. A lembra de Daniel, no capítulo 4, se eu não me engano, 12, 4, se não me falha a memória, que ele ali, como ele era um homem de oração, orava 3 vezes por dia, mesmo que ele não podia, era proibido por o homem do rei, glória a Deus, aleluia, por decreto do rei, ele não obedecia o rei, mas obedecia a Deus, e orava 3 vezes ao dia, glória a Deus, aleluia. Então Deus deu a visão do fim do tempo, e ele queria saber qual seria esse tempo. Deus disse para ele: sela a palavra desta profecia, que não é o tempo. Mas aqui no versículo 10 agora, igreja amada do Senhor Jesus, a palavra vem ao contrário para mim e para você, dizendo, ele disse nele, não sela a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está próximo, os acontecimentos mesmo que tem que se cumprir, está acontecendo tudo, é terremoto, é maremoto, igreja amada do Senhor Jesus, é guerra, glória a Deus, aleluia, é fogo, é miséria, como diz o próprio Daniel, como Deus disse para o próprio Daniel lá no versículo 12, glória, que muitos ia correr de um lado para o outro, a ciência ia multiplicar. Então está tudo acontecendo dentro da palavra. Talvez alguém por estudo, por qualquer coisa, glória a Deus, aleluia, vai dizer que é algo que está acontecendo, algo comum, não sei o que tem. Mas para mim, para você que conhece a palavra, é cumprimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Não é nada mais, pode inventar história, pode complicar, igreja, falar difícil, mas para mim, para você é simples, é cumprimento da palavra de Deus, e o tempo está próximo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor disse, igreja amada, que é sujo, é sujo, igreja amada, que passa injustiça, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, sujo cada vez mais, mas quem é justo, igreja amada, que continua fazendo injustiça, e quem é santo, continua santificando ainda mais. Eu quero dizer para mim e para você, nós não somos santos, nós estamos todas as noites, ou na presença do Senhor, santificando, mas a palavra diz que quem é sujo continua sujando, mas eu e você continua santificando, porque quando ele vir nas nuvens, aí sim nós vamos se tornar santos para encontrar com
porque lá não vai ter outro lugar, vai entrar no ser pela porta. Nós vamos entrar pela porta, porque nós estamos guardando e vamos guardar a palavra desta profecia em nome do Senhor Jesus. Vai ter uns que já está condenado se não arrepender, que ficarão de fora os cais, os feiticeiros, o que se prostitui, os homicídios, glória, o que tem idolatria, glória a Deus, e os mentirosos. Esse já está condenado, mas ainda há uma chance de se arrepender em nome de Jesus. Glória a Deus, porque todos que se prostrar e pedir perdão e abandonar, glória a Deus, aleluia, e abandonar, se o cão abandonar, glória a Deus, aleluia, tem salvação. O feiticeiro, aquele que se prostrou, glória aos homicidas, o que anda idolatrando, os mentirosos que me chamaram, se arrepender, tem salvação em nome de Jesus, porque ele ainda não veio. A porta ainda está aberta e a salvação está aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele diz, igreja amada, também que ele enviou o anjo, glória a Deus, aleluia, para testificar essas coisas, e que ele é a geração de Davi. Lembra, glória a Deus, aleluia, de Davi, quando ele fez o templo da casa do Senhor. Eu me lembro do versículo, preguei já várias vezes, mas não me lembro o versículo, não, capítulo, que o Senhor disse para ele que ele queria fazer o templo do Senhor. O Senhor disse, você não, mas o teu servo, glória a Deus, aleluia, vai fazer, porque você é um guerreiro, matou muito. Então ele deixou o profeta, glória a Deus, o rei Salomão fazer, mas esse um da tua estranha é que vai fazer. E diz para ele, não vai faltar quem senta no trono da tua descendência. É por isso que aqui no versículo 16, Davi diz que ele é a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, porque ele ainda vai sentar em Jerusalém para que se cumpra esta palavra durante 1000 anos. Ele vai sentar e se nós forçar o carregar junto com ele, em nome de Jesus. Esta promessa ainda dá para cumprir, igreja amada do Senhor Jesus. Muito Davi já foi rei, que era da descendência de Davi, glória a Deus, aleluia, já morreu, mas ainda tem o Senhor Jesus para reinar. E eu e você já profetizo que nós estaremos junto com ele, reinando em nome de Jesus por 1000 anos. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Espírito está exposto veio, e quem tem sede bebe de água, bebe de graça da água da vida, como disse a irmã Sera mais uma vez. Ela disse que nós estamos comungados e com muita gente para ouvir a palavra. Mas no versículo 17 diz que é para nós dar água de graça, que é a palavra de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. E vamos começar dentro da nossa casa, no meio da nossa família, e depois vamos sair para o mundo todo, porque a água ainda está, como ele disse para a samaritana, está aí na igreja amada. Glória a Deus, aleluia. E quem tem sede, venha e vai tomar de graça aqui, e vai tomar de graça quando chegar lá em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus falando ali, igreja amada, para identificar a palavra da profecia deste livro, glória a Deus, aleluia, porque ele não quer, igreja amada, que ninguém tira nem acrescenta nada. Hoje o povo está tirando e acrescentando, porque a Bíblia vai falar o medo da pessoa sair da igreja, glória a Deus, aleluia, o medo de sei do que, estão distorcendo toda a palavra. Mas aqui no versículo 18 diz, porque eu identifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que está neste livro, em nome do Senhor Jesus. Então nós não podemos ter medo de pregar. Se está errado, pega. Se está errado, está em pecado. Se estiver certo,
nós tirar ou acrescentar, nós não vamos entrar no reino da glória em nome de Jesus. Tem que pregar com sinceridade, com verdade. Nada, glória a Deus, aleluia, para arrastar a multidão, com chave, como já diz, com nada. É dentro da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele diz para encerrar, glória a Deus, que as horas já estão chegando. E aquele que edifica essas coisas, certamente cedo bem, certamente ele vai vir. Talvez nós achamos que está arrogando, mas para mim não está. Eu tenho, como eu já disse, eu tenho parente que não é crente, tenho filho que não é crente, tenho dois que não é crente. Então, todo o joelho dobrado e orando. Mas quando a promessa de salvação para todos. Eu creio que a promessa, é a primeira promessa minha, tu aceita o Senhor Jesus, que será salvo tu e tua família. Mas está debaixo dessa promessa. Se não vem, continua firme, porque essa responsabilidade é de cada um de nós, salvar o nosso para o Senhor Jesus. Amém? E João, quando acabou de escrever, ele usou o tema do pastor Paulo, que se encontra, glória a Deus, aleluia, lá no livro de segundo, glória a Deus, aleluia, de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que ele diz: e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com toda a lei. Só não falou do Espírito Santo, mas ele também usou o termo que Paulo usou ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a lei. Ele só faltou aqui o Espírito Santo, não recebeu em nome de Jesus. Amém? Quem recebe esta palavra, dá uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Eu creio que através desta palavra, toda a palavra desta vida, que nós vamos chegar no reino da glória de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Gabriel, mais alto e glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos receber uma salva de palmas, Senhor. Amém? Só primeiro da parceria. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, aleluia. Obrigado, Deus. Glória. Tá. Glória, 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 glória. Fique em paz, pra
aqui, eu estava olhando o celular, mas eu estou com medo de falar errado. Qual vai ser o preletor na terça-feira, que é o quarto dia, se não me engano, da campanha. Eu vi aqui, não entendi bem, então vou deixar o pastor Hélio manda para você. Eu quero só avisar aqui, domingo é culto de Santa Ceia, em nome de Jesus, né? E pedindo à igreja para um quilo de alimento, não perder, em nome de Jesus. Então, e contando com todos para que participem do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nos outros dias, o pastor vai mandar para você, manda tudo junto, tá bom? Começando a ser, provavelmente eu vou fazer a primeira parte e fazer a Santa Ceia em nome de Jesus. Então, quem tiver, tem algo para falar, missionário? Então, fique de pé, vou orar para que nós podemos voltar ao lado de Jesus. Deus querido, Deus amado, ô Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus, Jesus querido, Jesus amado, dá um fim de semana, Jesus querido, dá uma semana de paz, de prosperidade, de saúde, de alegria, de vitória. A nossa irmã inspiradora que vai viajar, leva ela em paz, que ela fique em paz, e depois eu trago ela em paz, na tua causa, no meio de nós, para a família, para a terra dela. Jesus querido, abençoa cada um de nós, para a nossa família e toda a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. E também da nossa família e toda a nossa parentela. Se tiver alguém, Jesus querido, deita aqui no altar, Jesus querido, Deus amado, até lá, pegando a nave da igreja, até lá na porta, a cada um da família, do teu servo, com a família, a tua serva, com a família, com a parentela de todos nós. Jesus querido, dá alguém doente, entra uma cura divina. Agora abre as portas, abre as janelas do céu e derrama a bênção sem medida durante essa semana e dá vitória para nós em tudo, em nome de Jesus. Vem na salva de palmas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, e todos com amor assim. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre todos dizem. Amém! A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva nós em paz, ficamos em paz e voltamos em paz em nome do Senhor Jesus. E uma salva de palmas do Senhor Jesus, que é a nesta noite, em nome de Jesus.